Neemias capítulo 1, versículo 1. Neemias capítulo 1, verso 1. Quando acharam, diga cheio. Vamos ler até o versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: as palavras de Neemias, filho de Ecarias. E sucedeu que no mês de Quisleve, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que ainda estão em cativeiro, e acerca de Jerusalém, e me disseram: o restante que ficou em cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, destruído, e suas portas queimadas ao fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei-me por alguns dias, e estive jejuando e orando perante Deus. Diga amém. Amém. Irmãos, a história de Neemias é uma história muito conhecida entre o povo de Deus e o povo judeu. Neemias é um daqueles que também foram tirados de Jerusalém, assim como Daniel. Acredita-se que Neemias foi tirado ainda na primeira leva, e ele foi levado a cativeiro para servir a Babilônia. E dentro da Babilônia, Neemias ele vai ter uma função. Neemias ele vai ter ali um título, e esse título vai traduzir muito bem o que eram os judeus dentro da Babilônia. Neemias, ele é considerado copeiro do rei. Repita comigo: o copeiro do rei. De novo, copeiro do rei. O que é um copeiro do rei? Não é um copeiro comum. Não é aquele que limpa e lava copo. Não é somente aquele que serve. Mas o copeiro do rei é alguém de alta confiança. É alguém de muita confiança da realeza, principalmente do rei. Alguém poderia dizer: pastor, ele tem uma alta confiança porque ele é um bucha. Quantos já viram essa expressão? Ele é um bucha. Bucha, para quem não sabe, é aquele negócio do balão, né? Que você fazia com papel higiênico, ferro e tal. Não é da época de vocês, a gente amarrava o balão subir, e depois pegaram essa expressão bucha para dizer aquela pessoa que tudo está de errado está em cima dele. Vai lá, é o menor da turma, vai lá primeiro, se der errado está com você, com a gente não. E chamava isso de bucha. Vai lá seu bucha. Alguém poderia dizer: Neemias é o bucha da turma. Por quê? Porque quando Neemias ia, a comida do rei chegava, Neemias ele ia experimentar. Ele comia do frango, comia da carne, bebia do vinho. Para quê? E antes do rei comer, ficavam aguardando Neemias. Se Neemias não desse um treco, o rei podia comer. Então, Neemias era um homem muito conceituado, e ele servia ao rei de dia e de noite. Só que a Bíblia vai dizer, Davi, que no mês de Quisleve, que é entre novembro e dezembro do nosso calendário, chega um dos seus irmãos, Anani, e numa conversa, Neemias pergunta: e aí, como está Jerusalém? Como está o nosso lar? E os nossos irmãos que eles estão cativos, eles estão presos.
E Anani, junto com alguns outros, começa a dar um relatório do que está acontecendo em Jerusalém. E a primeira coisa que ele fala é que o povo está em miséria e desprezo. Depois ele fala, e o muro de Jerusalém está fendido, destruído, veio abaixo. Eu queria pregar essa noite com vocês aqui sobre o seguinte tema: reconstruindo os muros. Por que, pastor? Por que a gente precisa reconstruir os muros? Porque, irmão, o muro, ele tem algumas representatividades do povo de Deus. Primeiro, na prática, os muros de Jerusalém representam a segurança e a proteção de Deus sobre o seu povo. Então, reconstruir os muros é trazer novamente a proteção de Deus, é trazer novamente a segurança de Deus sobre nós. O salmista, no Salmo 46, versículo 1, diz: Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, socorro bem presente no meio da angústia, no meio da tribulação. Então, quando a gente está em angústia, quando a gente está em sofrimento, quando nós estamos em um momento de repente desprovido, Deus é a nossa proteção. E por que, pastor, eu preciso reconstruir os muros? Porque simbolicamente representa integridade, identidade e vida espiritual. Êxodo capítulo 4, versículo 5 diz: para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Essa declaração é uma declaração de identidade. Essa declaração é uma declaração que nós temos uma integridade, uma representatividade, uma vida espiritual. Como o judeu na antiga aliança dizia: o meu Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ele está dizendo: eu tenho uma identidade, eu tenho uma origem, a minha vida espiritual está coberta. Aleluia. Então, por que eu preciso reconstruir o muro? Repetindo, primeiro, reconstruir os muros é para trazer proteção e segurança sobre a nossa vida. Segundo, é porque representa integridade, identidade e vida espiritual. E terceiro, os muros representam o próprio Deus que nos guarda, que guarda o seu povo. Salmo 121, versículo 4 diz: eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Pastor, o que é tosquenejará? Pisca. Deus não pisca. E agora, perdão, Anani está dizendo: Estela, a nossa proteção se foi, a nossa identidade se rasgou, e aquele que nos guarda se afastou de nós. Agora, irmãos, por que isso aconteceu? Por que a proteção se foi, a identidade se perdeu, e aquele que não pisca se afastou? Porque o povo optou por isso. Eles optaram em não servir a Deus. Eles optaram em servir a outros deuses, a não ser o Deus eterno. Nós temos uma escolha essa noite. Nós temos uma escolha essa noite. E a escolha é: eu preciso servir a Deus, eu vou servir a Deus, ou eu vou servir a minha carne.
Se você não sabe, e de repente ainda o seu pastor ainda não te ensinou, na escola de discípulos, ele vai te ensinar agora. Quando nós falamos em carne e espírito, nós estamos falando em duas instâncias do ser humano. Primeiro, a carne é tudo aquilo que habita o pecado, é tudo aquilo que nós desejamos, que a nossa alma deseja, a nossa carne deseja. Se alguém vivia na prostituição e Deus o retirou do lamaçal do pecado e agora ele está limpo, essa carne vai sempre querer levar para aquele pecado. Se antes eu vivi uma vida de perversidade, bebedeira, e agora Deus me livrou disso, me resgatou, me libertou. A cerveja, o álcool, vai sempre me atrair a minha carne. Mas como eu venço isso, pastor? Pela força do Espírito. É mortificando a minha carne, é mortificando aquilo que me faz retroceder e gerando uma vida no Espírito de Deus, gerando uma vida no Espírito do Senhor. Então, irmãos, por que o povo está cativo? Por que eles são levados cativo, perdem tudo? Por quê? Porque a opção deles não é Deus, a opção deles é outra coisa. Esses dias eu tive uma conversa dura com uma pessoa, e eu disse para essa pessoa assim: se hoje tiver uma festa para você ir, mas também for culto, o que você vai optar? Olha, depende da festa. A pessoa já foi sincera comigo. Falei 1-0 sua cara. Você está em casa e você está vendo que está armando aquela chuva, mas está na hora do culto. O que você vai fazer? Dependendo da chuva, eu nem saio. 2-0 sua carne. E aí agora você vem a mim e pedindo uma solução espiritual para aquilo que você não prioriza. Quantas orientações eu já lhe dei, quantas palavras eu já lhe dei, quantas vezes eu fiquei sentado ouvindo suas lamentações e os seus dizeres, e eu digo para você: homem, volta para Jesus, venha para Jesus. E agora você me chega nesse estado, me perguntando uma palavra e me pedindo uma palavra de direção espiritual. Quem é espiritual discerne as coisas do Espírito, mas quem é da carne não discerne. Como você vai orientar alguém espiritualmente só que só prefere a carne? Então assim é o povo de Deus. Deus libertou eles do Egito, tirou eles com mão forte. O que eles disseram? O que eles diziam? Eu quero pepino, eu quero cebola. Deus tira eles do Egito, dá maná, e eles falam: essa comida é vil, queremos carne. Deus dá carne. Eles estão andando no deserto e querem água, e reclamam que poderiam estar no Nilo agora bebendo da água. Irmão, não adianta. Nós vamos pagar pelaquilo que nós plantamos. Vou melhorar a frase. Nós vamos coletar daquilo que nós plantamos. E agora, esses homens chegam a Neemias e começam a relatar o que está acontecendo em Jerusalém. E a Bíblia fala que Neemias, versículo 4, Neemias 1:4, e sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias,
e estive jejuando perante o Deus dos céus. Ao ouvir essas palavras, assentei-me e chorei. A Bíblia fala que agora ele vai servir o rei. Só que agora Neemias não tem mais aquela alegria de antes. Neemias não está mais com aquele sorriso de antes. E ele serve o rei. E, desculpa, mas eu preciso te dizer isso. Ninguém serve ao rei de cara triste. Ninguém pode entrar na presença do rei triste. Ninguém pode entrar na presença do rei chorando. Por quê? Porque na presença do rei se entra alegre. Na presença do rei se entra saltitando. Na presença do rei há uma alegria de se instalar. E agora, Neemias chega para servir ao rei de semblante triste. E a primeira coisa que o rei pergunta a ele: por que o seu semblante está caído? Por que o seu semblante está para baixo? Neemias estava arriscando a sua vida, mas ele declara ao rei: porque a minha cidade, rei, porque eu estou aqui no bom e no conforto, mas a minha cidade está destruída, o meu povo está em miséria, os muros estão queimados, derrubados e os portões queimados. Então o rei diz para ele: volte à sua cidade, vá, reconstrua, tem que reconstruir, tome cartas para que você passe pelas províncias e ninguém possa te impedir. Nós temos muitas lições que nós podemos tirar aqui, mas eu separei apenas o muro. Por quê, pastor? Porque o muro representa segurança e proteção. O muro representa integridade, identidade e vida espiritual. O muro representa o próprio Deus ao nosso redor. Então, aqui está algumas perguntas. Por que, pastor, eu devo, como Neemias, reconstruir os muros? Primeiro, porque você precisa recomeçar a fazer aquilo que é a sua missão. Para alguns tem que voltar a fazer, para outros é iniciar a sua missão. Deus nos chamou para uma missão especial, por isso precisamos continuar e não desistir. Queridos, quantas pessoas conhecemos que já sentou aqui, já congregou conosco e abandonaram a sua missão? Quantas pessoas, por causa da carne, abandonaram a missão que Deus deu? Você sabia? Preste atenção aqui em mim, porque o que eu vou falar é muito forte da parte de Deus. Você sabia que você pode atrapalhar o crescimento daquilo que Deus quer fazer? Você pode impedir o avanço daquilo que Deus quer fazer numa determinada geografia? Por quê, pastor? Porque Deus confiou algo a você e você desistiu, você olhou para trás, você foi embora, você largou. Irmãos, aquele que pega no arado, ele não pode mais olhar para trás. A Bíblia vai dizer no livro de Apocalipse: aquele que começa no caminho e recua, o meu espírito não tem prazer nele. Eu comecei uma obra, eu comecei um ministério, eu comecei uma jornada de fé, eu não posso quebrar. Pastor, pode contar comigo que eu vou tocar teclado. Não pode retroceder. Pastor, pode contar comigo que eu vou tocar a guitarra e violão. Não pode retroceder. Pode contar comigo para cantar o baixo e a bateria. Não pode retroceder. Pode contar comigo para cantar. Pode contar comigo para abrir a porta. Pode contar comigo para estar fazendo almoço. Pode contar comigo para estar com as crianças. Não pode retroceder. Porque Deus está depositando uma confiança naqueles que
Ele prova os seus, porque Ele é o único que pode provar o ser humano. Ele é o único que pode nos provar daquilo que Ele nos deu, porque a prova faz parte do aprendizado. A prova faz parte de uma mudança de nível. Ei, se você está sendo provado, é porque Deus tem certeza que você vai chegar ao final. Eu me lembro que um tempo aqui, eu só posso contar experiências daqui, que já são 4 anos aqui. Nós tínhamos aqui 5 professoras de criança. Revezava, uma na terça, uma na quarta, uma domingo à noite, e assim vai. Tínhamos 5. De um final do ano para o outro saíram 2. Não, tínhamos 4. Saíram 2. E de um final de ano para o outro saíram 2, e aí eu e minha esposa saímos de férias, do nosso trabalho. Trabalhávamos em empresas diferentes, conseguimos sair da nossa empresa, sair de férias, e viajamos, saímos de férias em primeiro ano da igreja, irmãos. Já tínhamos pessoas para não poder sair de férias. E ficou uma pessoa só responsável pelas crianças. E essa pessoa ficou terça, ficou às quartas, ficou domingo, ficou o mês todo de janeiro enquanto nós estivemos ausentes. Quando nós retornamos, a pessoa não retornou mais, não quis mais. Parece que reclamou com alguém, disse: eu fiquei o mês todo com as crianças. Mas se é a tua missão, se é o teu ministério, se é aquilo que Deus te chamou, não pode ter peso. Pastor, eu estou tocando 3 meses seguidos, não tem outra pessoa, não tem outra pessoa, só tem você. Deus conta comigo e conta com você. A pessoa foi embora, retardou o crescimento. Nós chegamos a fazer culto infantil, chegamos a fazer tarde alegre, chegamos a fazer EPF, botamos pula-pula, irmãos, já fizemos tanta coisa aqui para crianças, e agora? Se resumiu a primeira professora, que é minha esposa, e agora algumas irmãs estão ajudando, ou seja, estamos reconstruindo os muros. Aleluia! Nós tínhamos pessoas aqui que dividiam essa tribuna comigo aqui. Que eu fazia a escala, ela olhava quando ia pregar. Que comandava a oração. Que era referência nesse lugar. Mas, por causa da carne, por causa da intriga, disse: eu não quero mais essa missão, eu vou embora. E alegando que Deus mandou embora. Atrasou a missão, atrasou a obra. Por quê? Porque foi embora. Pastor, mas aqui não é igual biscoito, Deus vai um embora, Deus manda 18, irmãos. Isso não é fórmula mágica, não. Isso aqui é igreja. Isso aqui é igreja. Você tem que lidar com pessoas. Você tem que entender pessoas. Então, reconstruir os muros, Mateus, é recomeçar ou é voltar a fazer aquilo que é a nossa missão. Neemias teve que sair lá do bom em bom. Bom em bom é a mesma coisa. Lá do bem do bom. Largou lá o palácio e veio novamente para Jerusalém para quê? Para levantar as mangas. Eu vou lá reconstruir os muros. Então, por que eu devo reconstruir os muros? Porque eu preciso fazer, ou recomeçar a fazer aquilo que é a minha missão. Qual é a tua missão? Qual é a tua missão? Segundo, eu preciso reconstruir os muros, porque eu preciso ter a proteção novamente sobre a minha vida. Quando você abandona o ministério que Deus te deu, quando você abandona a missão que Deus te deu, quando você sai da congregação que Deus te colocou, você está descoberto no mundo espiritual. Você acha que está coberto, mas não está. Está descoberto. Por quê? Porque Deus não te removeu, Deus não te enviou, a liderança
enviou. Você que quis ser enviado sozinho. E tem gente que é tão cara de pau, irmão, que diz que Deus te mandou. Mentira, é porque ficou no banco. Mentira, é porque tinha uma liderança tirou aquilo que faz. Eu tinha um rapaz aqui muito bom, irmãos. E eu não estou saudosista hoje não, nem estou amargurado. Para amanhã dizer, nossa, não, eu estou pregando porque o Espírito está mandando dizer. Era muito bom, cantava muito bem, tocava, fazia 3 notas no violão aqui e o sol pegava fogo na igreja. A gente via a nuvem descendo da coluna. Muito bom, muito poderoso. Mas só funcionava aqui em cima. Quando descia, parece que desligou da tomada. Desligar da tomada no canto, não. É assim mesmo. E um dia, essa pessoa, que eu tenho muita consideração e gratidão, porque eu não sou injusto, todas essas pessoas que eu estou falando, eu tenho muita gratidão, cometeu um ato nocivo, e eu precisei intervir. Falei assim: agora, filhão, não é mais contigo, é comigo. Com aquele menino aí, primeiro mês veio, não adorava como adorava aqui. Ficava aí na cadeira assim. Ei. 2 meses. No 3º mês falou assim: eu tenho um negócio para te falar. O que foi? Deus mandou sair. Ah, Deus mandou você sair por quê? Não, Deus mandou sair. Tá bom. Você quer ser abençoado domingo ou quarta? Onde estão essas pessoas hoje? Entre outros, não sei. Estão vagando, estão andando sem destino. Tem pessoas, irmãos, que se colocam no deserto. Não é Deus que coloca no deserto. Esses dias alguém teve um sonho com uma dessas pessoas e falou assim para mim: pastor, eu tive um sonho. Qual é o sonho? Sonhei que essa pessoa morria e não tinha ninguém no velório dessa pessoa, nenhum pastor no velório dessa pessoa, e o Senhor estava lá, e o Senhor não se metia, porque o Senhor não era autoridade sobre essa pessoa. Nós entendemos o sonho. Está andando sem proteção, está andando sem autoridade espiritual. Não tem alguém que fala: siga, avança, pare, jejue. Porque quem anda no conselho do sacerdote, quem anda no conselho da liderança, prospera, irmão. Quem não tem proteção de Deus anda descoberto, a deriva de qualquer ataque. A qualquer momento o diabo pode atacar. Por quê? Porque não tem proteção. Terceiro, por que eu devo reconstruir os muros? Porque os muros representam segurança em relação ao ataque externo do diabo. Você está achando que o diabo vai atacar de dentro para fora? Não, ele não tem esse poder. Ele ataca de fora para dentro. Só que tem o poder de sondagem de por dentro e por fora é o Espírito Santo. Agora o diabo não, ele só nos ataca do exterior, ele só nos ataca aqui por fora. E como nós não temos uma proteção, uma barreira de proteção, nós estamos vulneráveis a isso. Nós ficamos dispersos. Porém o adversário não relaxa e não desiste do seu objetivo. Qual é o objetivo do adversário, pastor? Te destruir, camarada, te arrebentar, moça, te levar para o mundo, te afastar de Deus, fazer com que você viva distante de Deus eternamente. Essa é a função do diabo. Então por isso ele vai te atacar. Mas nós estamos aqui nessa noite para quê, pastor? Para reconstruir os muros de proteção sobre a nossa casa, sobre a nossa vida.
em relação ao ataque externo. Deixa eu te explicar. Isso não é só teologia, isso é história. Todo castelo, Igor, é protegido por uma muralha. Me pergunte por quê. Vou repetir você falar por quê, como tivesse ensaiado, tá? Todo castelo é protegido por uma muralha. Por quê? Porque no castelo se guarda coisas preciosas. E por que se coloca uma muralha em volta da cidade, aonde o castelo está? E o castelo sempre fica no meio da cidade. Porque os muros, irmãos, representam proteção. E quando o adversário vem, aqueles que estão em cima do muro estão de olho. Olha lá, vem o inimigo! E ele sai correndo para avisar os outros. E eles podem até chegar, mas quando eles chegam, eles vão encontrar um paredão de pedra na frente deles. E qual é a tentativa? Eles vão tentar escalar, mas você está na vigilância, está protegido. Você aqui de cima está olhando quem está atacando. O que é que tu vai fazer? Deixar de subir? A primeira força, a primeira ordem de resistência é a galera do muro. É a galera da oração, é a galera da intercessão, é a galera da consagração, é a galera da tarde da bênção, é aquela galera que está em oração constante. O inimigo está atacando o muro e eles estão lá: sai diabo, sai capeta, sai camunhão, está atacando aqui agora, sai daqui, está atacando aqui, sai daqui. O diabo está atacando o Igor, mas o pessoal está montando o muro. O Igor não, sai, solta ele. Os muros representam segurança em relação ao ataque do inimigo, que é externo. Os muros representam também, minha irmã, pastora Elisete, os muros representam a vigilância que precisamos ter. Mateus capítulo 26, verso 41, olha o que diz a Bíblia Sagrada: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito está o quê? Mas a carne. Por que você precisa ter um muro de proteção? Porque o muro de proteção não deixa você. O muro de proteção vai fazer você vigiar e você orar. Quem está no muro está vigiando. Quem está no muro, Ana Paula, está orando. Aleluia. Num ambiente espiritual, irmãos, a gente vigia e ora. Num ambiente espiritual, a gente vigia e ora. Por que a gente vigia e ora? Para que a gente não entre em tentação. Por que o pastor fala que a gente tem que orar? Por que o pastor fala que a gente tem que jejuar? Por que os pastores falam que a gente precisa ter uma vida de oração? Quinta-feira aqui o pastor José Roberto falou que botou a igreja dele 40 dias e 40 dias de jejum e oração, e depois emendou uma semana inteira de oração. Irmãos, porque o mundo requer isso agora, oração e jejum. Você sabia que só tem gente que só tem vida com Deus aqui dentro? Não estou falando da igreja católica, estou falando de uma maneira geral de igreja. Só tem vida com Deus aqui, irmão. Por quê? Porque a gente não está vigiando. Sabe o que é vigiar? Sabe o que é vigiar? Alguém sabe o que é vigiar? O que é vigiar? Vigiar é vigiar, irmão. Vigiar está atento, é prestar atenção, é a gente estar no culto prestando atenção, vigiando, porque a qualquer momento o Espírito Santo pode falar através da boca do pastor, através do ministério de louvor. A qualquer momento Deus pode te dar uma visão, a qualquer momento Deus pode abrir a sua visão espiritual, irmão. Isso é vigiar. Você está aqui no culto, mas está vigiando. Você está aqui sentado, mas está ligado, como diz o pastor amigo meu, o pastor Evani, está ligadinho no trono do Pai. É você estar aqui no culto e Deus está falando contigo, e você está aí anotando aquilo que Deus está falando,
Porque se você não fizer isso, você entra em tentação e você peca. Isso é vigiar. Isso é orar. Agora eu não posso estar no culto, irmãos, como se eu estivesse vendo cinema. Aliás, o cinema às vezes até mais, o filme é mais atrativo do que o culto. Porque a qualquer momento a gente está disperso, mas no cinema não. Já foi ver estreia de filme? Alguém... Tu tá vendo o filme e alguém... Cala a boca! Eu falando assim, cala a boca! Por quê? Porque ninguém quer perder nenhum momento do que está acontecendo. É os Vingadores, na era de Ultron. Os Vingadores não sei o quê. Meu Deus, eu não posso perder um momento. Porque lá na frente a resposta lá dentro. Aí a pessoa fica vigiando, prestando atenção, num estado de tensão. Sabe o que é vigiar, irmão? Estar no estado de tensão. Alguém aqui já tirou serviço armado? Mas vamos tirar serviço armado mesmo. Quando está comendo do outro lado, que está aqui, ó. Pronto para destravar a tua arma. Pronto para alguém falar assim, armeia! Pronto! Ataca! Estado de tensão. A qualquer momento você pode ser chamado para alguma coisa. Você está lá de bem bom no quartel, achando que é só mais uma noite de serviço, é só mais um plantão. Aí justo no teu plantão, irmão, acontece alguma coisa que você tem que se locomover. Aí você fala, logo no meu plantão? Não podia ser tudo isso. Então os muros representam uma vigilância que precisamos ter. E agora eu quero caminhar para o final. O que os muros protegiam? O que os muros protegiam? O que os muros protegiam? Muito mais do que a cidade. Olha o que os muros protegiam. Primeiro, as casas. O muro protegia as casas. Josué 24:15. Coloca aí, Miguel. Josué 24:15. Porém, se vos parecer mal e aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem vossos pais serviram, que estão além do rio, ou aos deuses dos amorreus cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Os muros protegem a sua casa. Então quando você levanta o muro, quando você reconstrói o muro novamente, o muro protege a sua casa. Segundo, o muro, empresárias, o muro protege os comércios. Levante um muro sobre os seus negócios. Levante um muro sobre os seus empreendimentos. E você vai ver a mão de Deus naquele lugar. O diabo vai tentar, a inveja vai chegar. A pessoa vai falar, mas vai bater no muro e vai cair. Por quê? Porque você levantou um muro para proteger os seus negócios, o seu comércio, o seu empreendimento. Alguém pode dizer, só faz unha. Deus vê uma empreendedora de unha, de salão, vai ter um salão, 2, 3, vai dar curso. Alguém diz, só vende bolo. Deus fala, já veja a fábrica da avó da Paula. Por quê, irmãos? Porque estamos construindo um muro. E quando você constrói um muro, você está protegendo aquilo que é precioso. Quando nós construímos um muro, o que os muros protegiam? O relacionamento com os homens. Porque quem quer ter empreendimento
precisa ter relacionamento com outras pessoas. Não pode ser igual a moça da coxinha, que não fala com ninguém. Não vai vender uma coxinha. Tem que falar com todo mundo, irmã. Tem que dar bom dia. Tem que dar bom dia. Tem que dar boa noite. Tem que olhar aquele que te percebeu e falar assim: filho do campo Belial, em nome de Jesus eu te abençoo. Tem que ter relacionamento com os homens. E relacionamento aqui não é fofoca não, é relacionamento. Bom dia, boa tarde, boa noite, vai bem, vizinho? Você está bem? É isso, relacionamento. Gente, eu já fui em estabelecimento que o dono nos tratou super mal, nunca mais voltamos. Não saia com a minha esposa. Se você abrir uma pensão, Ana Paula, trate a irmã Carla bem, porque senão ela nunca mais volta. E ela ainda reclama: não, porque o Código do Consumidor não diz isso. Nós já fomos em lugares, irmãos, que as pessoas pareciam que não queriam nos receber. Uma vez ali em Olaria, perto ali das 5 Bocas, eu fui almoçar com um rapaz lá. Aliás, eu fui almoçar sozinho, um restaurante muito bom. Esqueci o nome do restaurante, não vou falar aqui para não dar. E eu cheguei, tá com essa cara aqui, né, irmão? Mas eu ia pagar, meu cartão estava ativado. Dava para passar em 3 vezes a comida. Eu cheguei no restaurante, e entrei e fiquei olhando assim, estava tudo cheio. Só que ninguém chegou em cima de mim e falou assim: o que o senhor deseja? Não, eu quero sentar, quero ver o cardápio. Não, tem lugar lá em cima. Eu nem sabia que tinha lugar lá em cima. Olhei, fiquei 5 minutos, irmão, fiquei igual aquele meme do John Travolta que entra. Brincadeira, eu entrei, fiquei 5 minutos no estabelecimento. Ninguém me abordou, ninguém me atendeu. Falei: o quê? Não vou voltar mais aqui não, vou comer na padaria mesmo, normal. Aí outro dia o rapaz, conhecido nosso, falou: pô, vamos almoçar ali, cara. Falei: aonde? Padaria? Não, vamos almoçar naquele outro. Depois da padaria eu falei: pô, cara, já fui lá, não tive uma experiência muito boa. Não, eu sempre vou lá, tem uma experiência legal, eu fui com ele. Nesse dia o tratamento foi diferente. Já tinha mudado, já sentamos, já chegou alguém, já entregou o cardápio, a minha visão enquanto aquele lugar mudou. Só que eu falei: será que é por causa do rapaz que está aqui? Mas existem lugares, irmãos, que não é digno de você estar mais. Não é porque você não tem dinheiro, não é porque a sua roupa não é fria, é porque aquele lugar não é digno de você estar. Jesus disse, vocês estão rindo? Jesus disse, eu me liguei, Jesus disse: se vocês chegarem no lugar e vocês derem a paz, e a paz não retornar, pode apoiar no pé e vai embora, porque aquele lugar não é digno de você estar. Homem de Deus e mulher de Deus tem que saber qual é o relacionamento que tem que estar. Com quem você tem que se relacionar? Com quem é que você tem que se relacionar? Se você se relaciona com o mundo, você vai ter práticas que o mundo tem. Se você se relaciona com homens e mulheres de Deus, você vai ter práticas que homens e mulheres de Deus têm. Sabe o que me ajudou? Davi, Lohane, quando eu aceitei a Jesus, foi eu ter rompido com muitas amizades lá fora e comecei a me integrar com as amizades que tinham aqui dentro. Me fez muito bem. Por quê? Porque eles tinham o mesmo ideal que eu estava buscando: Jesus. Então, se eu ficou bitolado, não fiquei bitolado, mas aquele ambiente já não me sentia mais bem. Então, irmão, os muros protegiam as casas, os comércios, os relacionamentos e também o relacionamento com Deus. Você sabia que você também precisa de um muro de proteção no relacionamento com Deus? Porque senão pessoas vão abusar da sua fé.
Pessoas vão abusar do seu relacionamento com Deus. Vão fazer você fazer coisas em nome de Deus, que Deus não mandou fazer, que Deus não falou para fazer. Então até com Deus, nós precisamos de um relacionamento. Eu costumo dizer, ou vou dizer agora pela primeira vez aqui, o meu orgulho é a sua palavra. Porque quando alguém me traz alguma coisa que está fora da palavra, eu vou confrontar com a palavra. Esses dias eu tive um culto. Vou finalizar. Esses dias eu tive um culto. E começaram a pregar. Pregaram. No final, fizeram um ato profético. Disseram que era Deus que estava falando. E pegaram um isopor. Colocaram na frente do altar. E pegaram um balde com água. E trouxeram um garoto que tinha aceitado Jesus ali no culto na hora. Alguma coisa assim do tipo. Colocaram o garoto dentro do isopor. E jogaram água em cima dele. Eu parei e fiz igual o irmão Matheus fez ali agora. Isso não condiz com a minha vida. Depois eu chamei o pastor da igreja, que é meu amigo, e falei: amigo, eu preciso te dizer um negócio. Aconteceu algo que não desceu, cara. Isso pode trazer prejuízo sério, filho. Não, eu vou mandar tirar até essa live do ar. Eu falei: estou te dizendo que você é meu amigo. Isso não tem nada a ver com a Bíblia. Não, mas sabe o que me quebrou? E eu deixei. O pastor amigo meu experiente. O rapaz disse: Deus mandou eu fazer. Eu vou repetir. O rapaz disse, num ambiente de glória que estava: Deus mandou eu fazer. Então, irmãos, até no relacionamento com Deus, você precisa gerar um muro, porque pessoas podem abusar da sua boa fé com Deus e fazer você cometer loucuras, falar heresias e fazer coisas que desagradam a Deus. Até no meu relacionamento com Deus, eu preciso gerar um muro. Quando uma pessoa dessa vem e fala assim: Deus mandou eu fazer. Calma aí, mas as escrituras não dizem isso. As escrituras não afirmam isso. Alguns, nos primeiros anos dessa igreja, Vasco está ganhando, você. Alguns dos primeiros anos dessa igreja, nós tínhamos alguns discípulos aqui. E um dia, no discipulado, eu botei para eles o perigo da interpretação bíblica. Eu botei uma reportagem que apareceu no Fantástico, de um pastor do interior, que uma irmã teve um sonho. Olha, irmão, como as coisas vão. A irmã teve um sonho, e o sonho da irmã é que a irmã tinha passado uma noite com o pastor. Aí o pastor falou assim: irmã, em vez de repreender, bota a mão para trás. Não. E falou assim: nós temos que orar a respeito desse sonho. E ele começou a orar, Davi. E aí ele abriu a Bíblia. E na Bíblia tinha uma passagem de uma mulher adúltera. A mulher adúltera, que era a mulher do profeta. Só que ele leu: vai lá e adultera. Vai lá e adultera, mas a palavra era mulher adúltera. O pastor falou: é de Deus. Essa lourinha aí, tome. Foi lá. E aquilo foi um escândalo na cidade e tal. E aí ficaram sabendo, o Fantástico foi lá. E o pastor, todo consciente, dizendo: eu fiz a vontade de Deus. Não, eu não fiz a vontade de Deus, eu fiz a vontade da minha carne. Papei a irmã e minha esposa não falou nada. Nem Salomão e sua glória. E aí quando o repórter chegou lá: pastor,
Não vai lá e adultera, é mulher adúltera. Uma vírgula. Levou aquele homem a cometer um pecado. E levar outra pessoa a cometer outro pecado. Por quê? Porque não construiu um muro no seu relacionamento com Deus. Sabe quem são essas pessoas? São essas pessoas que são levadas por ventos de doutrina, que estão aí atrás de visão, revelação, visagem, subir e descer. Não sou contra ir para monte não, irmão. Não sou, mas tem muita gente que só vai para monte para ter revelação e esquece da Bíblia. Não, vou para o monte hoje para Deus falar comigo. Mas Deus não fala no culto. Deus não usa o anjo da igreja. Deus não usa a palavra. Não, o pastor está muito fraco lá na IPCAP. Eu vou no monte para ver se vem um varão do fogo. Dá, varão. Onde tem muito fogo, o pasto se queima. Está escrito isso. Aonde tem muito fogo, o pasto se queima. Por isso tem muita ovelha com fome. E quando você está com fome, você negocia princípio. Quando você está com fome, você negocia princípio. Está com fome, exaltou, me vende a sua primogenitura, bebendo, isso não me serve de nada, eu quero comer um guisado vermelho. Cuidado, que você pode estar jogando a tua herança fora. Você pode estar jogando a bênção de Deus fora, porque está vivendo na visão do homem, na visão de mulher. Então coloque um muro na sua relação diante de Deus. E aí, irmãos, o adversário não quer que você reconstrua um muro. Por quê? Porque você é presa fácil, sem proteção. O adversário quer impedir a sua missão. O adversário não quer que você chegue onde Deus quer. Você sabia que Deus tem uma missão na sua vida? Você sabia que Deus tem um propósito na sua vida? Fala para a pessoa do seu lado, você tem um propósito. Você tem um propósito. Há um propósito na sua vida. Mas o diabo quer impedir esse propósito. Mas em nome de Jesus, irmão, você vai construir um muro que vai travar as ações do diabo. E aí, para a gente finalizar, os muros servem para nos proteger quando nós estamos em 4 momentos da nossa vida. Os muros servem para nos proteger quando nós estamos em 4 fases da nossa vida. E eu vou finalizar aqui agora. Primeiro, o muro serve para me proteger quando eu estou distraído. Quando eu estou distraído. E tem gente que distrai com muita facilidade. Meu filho, Benjamin, ele precisa tomar remédio para ir para a escola. Ele toma um remédio. É 1 hora antes. Meia hora antes dele ir para o colégio, ele precisa tomar um remédio para concentração. Qual é o nome? Ritalina. Tem muito crente que toma Ritalina espiritual, um comprimido espiritual. Por quê? Porque perde a concentração fácil em tudo na vida. Em tudo na vida. Você quer ver como você perde a concentração? Você é com você? Você está fazendo um negócio, está digitando uma planilha, do nada você. Tem que fazer mesmo? Você está concentrado ali, fazendo o seu trabalho, alguém começa a conversar do outro lado, aí você. Aí você desperta. E quando você desperta, você não sabe o que você está fazendo. Você demora a perceber. Então por que os muros, você precisa levantar um muro na sua vida? Porque os muros te protegem quando você está distraído. Porque o adversário só vem quando a gente está distraído. Irmãos, vai ver aquele canal da Discovery que passa aquele negócio animal predador ou largados em pelado. Esses troços que dá no campo, que é só com animal. Todos os bichos menores da cadeia alimentar, eles são só pegos porque estão distraídos.
O leão vem e o cervo, presta bem atenção, mas ele vem devagarzinho, na ponta do dedo. É igual a gente, os irmãos antigos, vocês não sabem quem eles são, mas as irmãs antigas vão dizer assim que o diabo antigamente vinha no sapatinho de lã. Sabe o que é sapatinho de lã? Ele vem pisando devagarzinho, ninguém nem escuta. Já ouvi muitos vigia na igreja. Vigia porque o diabo está com o sapatinho de lã querendo te pegar. Querendo te pegar, irmão. Então, quando eu estou distraído, o muro serve para me proteger. Segundo, quando eu estou dormindo, porque uma hora todos nós vamos dormir. Não é no culto não, mas é na vida. Por quê? Porque dormir faz parte da biologia. Dormir faz parte do crescimento. Deitei, dormi, por quê? Porque o Senhor está comigo. Dormir, irmãos, escuta o que eu vou te falar. E você que está me ouvindo pela internet, dormir é de Deus. Diga amém. Amém. Dormir demais já é canseira da cara. Mas dormir, Davi, faz parte daquilo que Deus tem para nós. Porque quem não tem uma boa noite de sono não pode ter um bom rendimento. Quem não dorme bem não vive bem. Ah, pastor, porque o senhor não sabe como o Igor ronca. Bota a chupeta na boca dele. Mas vai ter que dormir em paz. Bota ele passar, irmão. Mas dorme. Coitada da irmã, cheia de orelha por causa do Igor que ronca. Pai daquela menina. Manda o pai daquela menina ir para a sala. Que você vai dormir em paz. Ou então agora Deus vai fazer com a minha esposa. Senhor, repreende esse monstro dentro dele. Outro dia eu acordei, aquela estava me orando. Eu falei, o que foi? Não, está roncando muito, tem alguma coisa errada aí dentro, não. Eu falei, está engraçadinha, né, irmã? Está engraçadinha, né? É, né? Então quando você está dormindo, irmão, o muro serve para te proteger. O muro também serve para te proteger, Estela, quando você alcança a meta. Porque quando você alcança a meta, você faz o quê? Como é que é, irmão? Essa moça sorriu. Esse cara sorriu. Bati a meta. Aí você, em vez de trabalhar para garantir metade da meta do mês que vem, você não, está tranquilo. Está tranquilo. Está tranquilo, está favorável. Então, quando você alcança a meta, você precisa da proteção do muro para te proteger. Em último lugar, falta uns minutos para nós encerrarmos aqui. Em último lugar, o muro serve para nos proteger quando nós estamos